Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre informação, opinião e também sobre os gêneros. Vamos falar sobre os gêneros informativos. Por que nós estamos trabalhando estes elementos dentro de LPC? Na verdade, nós vamos aprofundar os conceitos de informação, de opinião, gêneros informativos, gêneros opinativos, gêneros interpretativos, enfim, todos os gêneros ao longo das disciplinas de redação e reportagem 1 do curso de jornalismo da Unifap. No entanto, nesta disciplina, como nós estamos conhecendo, falando mais sobre coesão, sobre coerência, sobre oralidade, sobre escrita, sobre multiplicidade de leitura, a partir desse momento também vimos as questões do discurso e do texto e discurso, das vozes do discurso. Agora a gente vai trabalhar pelo menos uma passada sobre estas diferenças substanciais de informação, opinião, gêneros opinativos informativos, para depois nós esmiuçarmos mais sobre gêneros, os gêneros da academia. Aí vamos trabalhar um pouco essa questão dos gêneros acadêmicos e quais os gêneros que mais nós vamos usar ao longo do curso de jornalismo, e também sobre as normatizações dos trabalhos acadêmicos. Então, por exemplo, como fazer um artigo científico. E aí, claro, estas questões de normatização, elas servem tanto para alunos de jornalismo quanto para alunos de outros cursos, né? E até mesmo essa informação sobre informação e opinião também é importante para quem não é aluno de jornalismo, para que consiga reconhecer esses gêneros. Então, inicialmente, a gente vai começar falando, né, e pensando e atrelando estes conceitos básicos relativos à informação. Né? Então, aqui eu vou de novo compartilhar a tela com vocês, para a gente entrar mais nessa especificação. Então, por exemplo, um texto informativo, ele é um texto que prima por relatos, ou seja, um texto informativo traz uma alta carga de informação bruta. Então, é um relato puro e simples dos acontecimentos, fatos, ideias, situações, não traz a opinião da pessoa. Então, por exemplo, nessa palavra ideias, ele só resume o que uma pessoa pensa, né? Mas ele não vai entrar na questão da opinião dessa pessoa. Né? Então, uma informação, ela só relata a ideia, ela relata o fato, ela relata o acontecimento. Né? Há uma difusão de dados, elementos informativos, ocorrências. Quando a gente fala em difusão de dados, depois nós vamos ver alguns exemplos práticos, mas é inclusive gráficos. Um gráfico é um dado, né? Quando a gente diz que um relato ele pode ter orientação e interpretação, é quando nós podemos direcionar um texto jornalístico. A gente também vai ver isso ao longo da aula. Né? Então, por exemplo, quando nós temos uma notícia de jornal em que nós vemos um pouco de como o jornal pensa, de qual político o jornal defende, por exemplo, é um texto jornalístico que tem ou pode ter orientação e interpretação. Então, nós vamos ver isso ao longo da aula de hoje. Mas o que é importante é entender que informação é um relato, onde você vai simplesmente... eu sempre falo para os alunos, se eu tiver uma caneta na mão e a minha caneta cair no chão, o relato disso a caneta caiu no chão. Eu não preciso falar das circunstâncias, do porquê, puro e simples, a caneta caiu no chão. Isso é um relato de um acontecimento. Né? Então, assim, você tenta fazer esse relato o mais honesto possível e de uma maneira mais objetiva possível, com menos palavras
digamos, quanto menos palavras você usar, quanto mais curto e objetivo, melhor vai ser. Trazendo um breve contexto histórico da informação, os jornais impressos eles surgem ali pelos anos de 1800, mas eles só se popularizam em 1900, né? E aí, até 1920, o ápice era o rádio. E o rádio tinha muita informação e entretenimento, né? Nós vamos ver ao longo também do curso de jornalismo o quanto o rádio foi importante para a história da informação e também do entretenimento, né? Porque no começo nós tínhamos, por exemplo, o repórter Esso, que trazia informações inclusive da guerra, mas também nós tínhamos música, nós tínhamos programas de calouros no rádio. Então, muito do que a televisão é hoje, por exemplo, é fruto do que o rádio foi no passado. E os jornais, eles já existiam, mas eles eram considerados de elite ou eruditos. Por quê? Porque as pessoas que liam jornais, obviamente, tinham que ser alfabetizadas, tinham que saber ler. E num país ali no início, nos anos 80, né, em 1800 ou no início de 1900, a população que sabia ler era muito escassa. Por isso os jornais eles eram considerados eruditos para a gente culta, enquanto o rádio ele era muito mais popular, né? Depois, com o passar dos anos, o jornal se tornou muito popular. E aí a gente fala assim, a linguagem jornalística, ela inicia a partir da década de 50, 1950. E os jornais impressos, eles foram muito, muito, muito populares no Brasil e no mundo nos anos 50. Então, assim, ali já era um período em que boa parte da população já sabia ler e escrever. Claro que tinha acesso à televisão, tinha acesso ao rádio, mas o jornal ele cumpriu um papel muito importante. Era como ler jornal era como acessar a internet hoje, né? As pessoas elas assistiam televisão normalmente à noite, quando elas estavam em casa, no final de um dia cansativo de expediente de trabalho, né? Quem trabalhava, tem trabalhos que permitem ouvir rádio, outros trabalhos não permitem. Então, o jornal ele era aquele meio em que você tinha toda a informação que você precisava ao longo do dia, em que você lia nos intervalos, em que você tinha tempo, né? Então, digamos assim, ele cumpriu o papel que hoje a internet, o que a gente tem, né, desse acesso fácil pelo celular, pelo computador, na época era o jornal. E o jornal ele foi assim muito importante porque foi um lugar que não apenas você lia e tinha informação, mas tinha altas disputas de opinião, né, com colunistas falando opinião, mais ou menos hoje como a gente tem na internet os colunistas, né? Nós tínhamos isso no jornal. Então, o jornal impresso no mundo foi muito importante, assim, no Brasil também. O mundo todo ainda consome muito jornal impresso. No Brasil, hoje, nós não consumimos mais tantos jornais impressos, mas o jornal impresso foi muito importante para o Brasil. Os anos 50 foram anos de ouro, 50, 60, até 70 foram anos de ouro para o jornalismo impresso. Eu mesma sou uma apaixonada por jornal impresso, poderia aqui ficar horas falando sobre a importância, a relevância dentro de um contexto histórico, social, econômico, político, de difusão de ideias, né? Mas esse é assunto para outro semestre, tá? Então, assim, falando ainda desse relato, desse texto altamente informativo, o relato tem mais em conta a sucessão exata dos fatos que estão interrelacionados e suas causas, limitando-se somente a uma simples exposição, unicamente a bem do reconhecimento dos fatos históricos mais importantes, ou até mesmo misturam coisas de temas diferentes, como acontece na vida diária, ou como são propagadas pela voz pública, para que o leitor curioso se sinta atraído pela variedade de caráter ameno e preste atenção. Esse texto que está aqui foi tirado de uma fala, né, de Tobias, e é uma fala coloquial, foi uma fala, não foi um texto escrito. Tobias Peucer, né? E aí só para a gente ter uma noção do quanto o fato ele é
o relato, eu vou relatar exatamente como o fato aconteceu, eu vou expor, né? O lápis caiu no chão, a caneta caiu no chão. Sem fazer interrelações, digamos assim. Claro, os fatos estão interrelacionados às suas causas, mas eu não preciso fazer interrelações com opiniões, com interpretações. Isso já é um passo além do relato puro e simples, né? Já é um relato em que eu tenho uma orientação, tá? Mas o relato mesmo, quando eu pedi para vocês, por exemplo, uma nota ou uma notícia, é um relato muito bruto dos acontecimentos. Uma reportagem já permite um relato com orientação, ou seja, com mais interrelacionamento de fatos, questões e temáticas, que a gente vai ver lá pela frente. Então, aqui um exemplo de relato, notícia de hoje, 26 de abril de 2021, dia que eu estou gravando esse material para vocês. Ministro da Saúde admite dificuldade no fornecimento de vacinas para a segunda dose da Coronavac. E aí embaixo uma linha de apoio, que nós chamamos no jornalismo com um complemento da informação. Então, só para vocês terem ideia, por exemplo, por que dificuldade está entre aspas? Porque é muito provável que dificuldade seja uma citação direta do ministro. Nós já falamos sobre as vozes do texto, citações diretas e indiretas. Então, quando eu uso uma palavra entre aspas, é porque eu estou usando uma palavra da pessoa entrevistada, né? E aí embaixo informação que se complementa. Nós temos aqui um texto, eu não vou ler todo o texto, mas só para vocês verem quando essa informação, esse relato. O ministro admitiu nesta segunda-feira que há dificuldade no fornecimento de vacinas para aplicação da segunda dose da Coronavac utilizada contra a Covid. Queiroga deu a declaração ao participar de uma sessão da comissão do Senado que discute medidas de combate à doença. Vejam que não tem muita conversa, opinião, não tem aí explicações. É um relato bem simples dos acontecimentos. Aqui nós temos um outro exemplo de relato, que é uma reportagem digital. Essa reportagem, ela foi publicada, se eu não me engano, até tá a data aqui, 2013, ela foi publicada em 2013. Foi considerada a primeira reportagem digital brasileira, a Batalha de Belo Monte, aqui da usina, no Pará. Né? Então, assim, é uma super reportagem. Era como se fosse um site dentro da Folha de São Paulo. Então, assim, eu vou ler essa linha aqui só para vocês entenderem. Tudo sobre a Batalha de Belo Monte, manchete, né? E a linha de apoio. Um exército de 25 mil trabalhadores ergue no Pará a terceira maior hidrelétrica do mundo. Uma obra controversa pelo baixo rendimento da usina e pelo impacto no ambiente e nas populações de índios, ribeirinhos e habitantes de Altamira. A Folha, jornal, né? Folha de São Paulo. A Folha passou 3 semanas na cidade para produzir a reportagem mais completa, com 24 vídeos, 55 fotos, 18 infográficos e um game sobre o maior projeto de infraestrutura do Brasil. Quer dizer, é uma super reportagem, né? Aí aqui eu fiz, e até hoje é um marco. Vejam quantos anos já se passaram e até hoje é uma reportagem que nós estudamos como um marco jornalístico. Então, olha, a reportagem foi dividida em capítulos. Obra, ambiente, aqui do lado, né? Do lado direito aqui. Obra, ambiente, sociedade, povos indígenas, história, making of, opinião, folhacóptero, né? Onde ele foi quando começaram, né? Os drones. Então, quer dizer, hoje em dia já são coisas muito mais comuns, mas que há poucos anos atrás já eram mais difíceis. Né? E aí aqui começa um projeto de 30 milhões. Então, vejam, por exemplo, ó, que esse relato ele já tem muito mais trechos que nós podemos chamar de ideologias, de ideias, de interpretações. Ó, só o comecinho para vocês terem ideia. A explosão, às 6 horas da manhã, arranca uma camada de 9 metros de espessura
do bloco de migmatito numa área de 750 metros quadrados, que já foi a morada de árvores centenárias na zona rural de Altamira e Vitória do Xingu, Pará. Assentada a poeira, resta uma montanha de fragmentos dessa rocha dura, aparentada com o granito. À meia-noite, nem um pedregulho estará mais ali. Duas escavadeiras se posicionam lado a lado, a 50 metros uma da outra. 5 levantamentos cada e em menos de 3 minutos enchem uma carreta com 32 toneladas de pedra. Sai um caminhão, encosta outro. Em 20 minutos, partem 18 caçambas cheias. Não há um segundo de descanso. Eu acho lindo esse relato. Só que aqui nós já entramos naquilo que nós chamamos de relato com jornalismo literário. Porque o jornalismo literário, ele relata exatamente como aconteceu, trazendo características, por exemplo, do romance dentro da reportagem. Quais são as características do romance? A descrição e a narração com muita qualidade, num grau de aprofundamento bem grande, traz o uso de diálogos, por exemplo. São os 3 elementos mais fortes do jornalismo literário. Já o jornalismo puro e simples é apenas o relato dos fatos principais, como aqui no caso do ministro. Né? Não diz como o ministro estava vestido, como era o lugar em que o ministro estava, né? Não diz quanto tempo o ministro ficou ali falando. Não, ele traz a informação, digamos, o resumo dos fatos mais importantes. Então, o relato mais simples, mais característico do jornalismo é a nota e a notícia. Quando é esse relato bem resumido, eu trago os fatos mais importantes. Quando eu já faço um relato que tem ideologia, que tem interpretação e que tem jornalismo literário, ele já é um relato muito mais descritivo e narrativo, como esse trechinho aqui do capítulo 1 dessa reportagem chamado Um Projeto de 30 bilhões de reais. Vejam aqui, olha, como esse relato aqui ele é muito mais aprofundado. Ó, ele já tem gráficos, com dados. Aqui era um vídeo de 3 minutos, né, o folhacóptero, que eram os drones, né, que já com imagens aéreas. Aqui fotos que passam em slide, né, no site, a pessoa clica aqui e as imagens elas vão passando. E aí aqui eu coloquei o link para você, se você quiser ler essa reportagem, eu altamente recomendo, acho uma aula de jornalismo e até hoje ela está disponível, tá? Então aqui, os textos jornalísticos com incidência de opinião, que é uma segunda, digamos assim, temos o texto, então, jornalístico puro, como a nota e a notícia, com o principal resumo dos fatos. Temos um relato jornalístico com incidência de jornalismo literário, que se aproveita muito de narração e descrição do fato que está acontecendo. Então, tem uma pegada de romance. E aí tem um outro elemento aqui que eu quero trabalhar com vocês. Vou ler esse texto aqui do Manuel Carlos Chaparro, que é um dos principais teóricos do jornalismo, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, o discurso da objetividade criou a verdade, entre aspas, já secular, de que o jornalismo se divide em opinião e informação. Ora, como negar a subjetividade e a intervenção opinativa na informação se, ao relatar o que se passa, qualquer boa redação ou bom jornalista exercita uma capacidade própria, sofisticada, de pensar e fazer escolhas? No plano oposto, como comentar em artigos sem o suporte dos fatos e da informação precisa? O jornalismo se organiza, isso sim, em esquemas de narração e argumentação, ambos construídos com ajuizamentos, pontos de vista e informação. Olha que importante isso. Então, o Chaparro, Manuel Chaparro, que é como a gente mais chama ele, ele traz essa reflexão para nós, né? Que todo relato, segundo o Chaparro, né? Quando é o relato puro e simples, tem muito menos disso que eu vou dizer para vocês, mas ainda assim
se a gente prestar bem atenção, pode acontecer. Quando nós relatamos um fato, tem aquilo que eu disse lá na primeira aula. Todos nós temos uma subjetividade. Então, por exemplo, se eu for relatar um acidente de trânsito e eu já vivi um acidente de trânsito, eu posso ter mais dificuldade em relatar esse fato. Eu posso ter mais cuidado com as palavras que eu vou usar. Eu posso ter mais medo com as palavras que eu vou usar. Se eu for cobrir um acidente de trânsito com uma vítima, se eu não conhecia essa vítima, eu vou conseguir relatar de uma forma. Se eu chegar lá e ver que a vítima, que, né, enfim, a pessoa que estava no acidente e morreu, era minha conhecida, eu vou ter uma outra emoção ao relatar o fato. Então, a estas questões nós chamamos de subjetividade. Né? Algumas pessoas se tocam mais por uma situação do que outras. E quando a gente se toca mais ou não, nós usamos palavras diferentes, direcionamentos diferentes, cuidados diferentes. Se eu for fazer uma matéria sobre violência doméstica, e eu já sofri violência doméstica, talvez eu tenha muito mais cuidado nas palavras que eu vou usar do que se eu não tivesse sofrido. Né? Então, isso é objetividade, subjetividade. É quando nós já temos experiências e, portanto, escolhemos um caminho diferente para contar essa narrativa, para relatar esse meu fato. Né? Então, assim, o Chaparro, ele diz assim que, embora o nosso texto, por melhor que seja esse relato, né, eu sempre uso palavras, eu escolho palavras, eu escolho direcionamentos. Às vezes você escolhe um entrevistado. E a própria, quando é um texto mais aprofundado, uma reportagem, eu posso usar argumentação. Então, a argumentação que eu escolho, ela também é subjetiva. Por isso que o Chaparro, ele diz que, em determinado grau, opinião e informação sempre se misturam, tá? Então, por exemplo, vamos voltar lá para aquela primeira informação aqui. Aqui é um jornalismo mais puro, com informações diretas, né? Mas, por exemplo, o jornalista, ele pode escolher palavras aqui que tenham uma carga de argumentação. Por exemplo, ministro da Saúde admite. Ele poderia dizer, ministro da Saúde diz que tem dificuldade no fornecimento. Quando o ministro admite, é porque o ministro está dando razão à imprensa, está dando razão a quem pensa diferente. Então, às vezes, o uso de uma palavrinha já revela um pouco de um direcionamento opinativo, de uma argumentação, de uma ideologia, tá? Então, é muito importante que você que faz jornalismo e que um dia será jornalista, e você que não faz jornalismo, mas que lê jornal, tenha este entendimento. Né? Existe um relato simples dos fatos e bem objetivo, existe um relato mais trabalhado, com narração, com descrição, mas, às vezes, na escolha de uma palavra, eu posso revelar incidências argumentativas, opinativas, ideológicas e assim por diante. Então, aqui, ó, a crença de que o jornalismo se divide em opinião e informação tornou-se, entre os estudiosos, matriz teórica para a classificação das classes de um texto. Gêneros informativos, gêneros opinativos, gêneros interpretativos, gêneros diversionais. E entre os profissionais, uma verdade de uso moralista, evocada como garantia de rigor e objetividade da informação. Então, o que o Chaparro, ele diz assim, bom, eu acho que o jornalismo e opinião, informação e opinião se misturam. Embora os jornalistas dividam entre gêneros, na verdade isso é meio moralista, porque as coisas se misturam. É isso que o Chaparro está dizendo. Né? Ele diz assim, não existem, pois, no jornalismo, espaços exclusivos ou excludentes para a opinião e a informação, até porque isso seria uma impossibilidade, tanto na dimensão do conhecimento quanto no plano dos mecanismos da linguagem. Qualquer que seja a obra humana, e aí se incluem naturalmente as ações jornalísticas, é a opinião que elabora, conserva ou destrói, que preserva ou transforma. Tá? Então, o Chaparro, esse teórico, ele defende que, embora
dentro dos gêneros opinativos, informativos, né, interpretativos, entre outros, sempre vai ter uma incidência de opinião por aquilo que somos, pela obra humana que somos, né, pela subjetividade que temos. E aí, eu trago um exemplo aqui dessa objetividade, que também tem subjetividade. Então, por exemplo, olhando essa capa aqui, nós podemos entender como um exemplo de subjetividade. Se eu fosse fazer um relato puro e simples dos fatos, eu poderia dizer, termina 2020, né? O mundo termina, enfim, termina o ano de 2020. O ano entra para a história por causa da pandemia. É um relato puro e simples dos acontecimentos. Mas quando a Veja coloca essa capa, com 2020, com um cara empurrando o zero para baixo de uma ribanceira, com um pôr do sol lá no fundo que dá uma ideia de esperança e de luz. E aí uma frase que diz, já vai tarde. Essa frase, já vai tarde, revela uma argumentação, revela uma opinião, né? Tem uma carga subjetiva de dizer assim, meu filho, vai-te embora, ninguém mais te quer aqui. 2020, se manda. Né? E aí embaixo uma frase com menos carga opinativa, né? O ano que entrou para a história, por causa da pandemia, não há muito a celebrar. Mas ao menos 2021 começa com a esperança luminosa da vacina, atalho para a retomada da vida normal. Né? Então, por exemplo, assim, aqui, a frase já vai tarde em 2020 que cai numa ribanceira com o sol de fundo, revela aí uma subjetividade. Tá? Poderia ser só termina 2020. Aqui eu peguei um exemplo bem sem polêmicas, mas eu poderia aqui pegar uma frase do presidente, que às vezes é contextualizada pela imprensa, né? Eu poderia pegar uma frase do ex-presidente Lula, que também muitas vezes é contextualizada pela imprensa. Eu poderia pegar aqui vários elementos mais polêmicos, né? Eu escolhi algo bem menos polêmico. Mas se vocês pensarem, nós temos uma incidência, e isso, pessoal, não quer dizer que seja bom ou ruim, tá? É só importante que vocês percebam isso, que não é apenas uma informação ou um relato bruto, que às vezes ele vem dotado de ideologia, de argumentação, de opinião, né? Então aqui tem uma opiniãozinha sobre como foi o ano de 2020. Aqui tem uma argumentação do que foi e de uma ideia do que será, tá? Então aí vocês podem superdimensionar para exemplos mais políticos, econômicos, que são os exemplos mais polêmicos. Aí aqui, então vem Manuel Chaparro e diz assim, olha pessoal, jornalismo, informação e opinião, embora tenham gêneros, os dois eles se misturam, tá? Aí vem José Marques de Mello, tá aqui embaixo, que assina essa fala, que é outro grande teórico brasileiro sobre jornalismo, infelizmente faleceu há pouco tempo, né? Mas enfim, é um grande teórico, vem aqui e dá uma divergida, ele vai divergir com a ideia do Manuel Chaparro, ele diz assim, Chaparro fala, mas não demonstra. Chaparro, como vários outros estudiosos de comunicação, confundem opinião com ideologia. Ideologia perpassa tudo. Escrevi um capítulo da minha tese exatamente dizendo isso. Aí eu sou mais marxista do que os marxistas. Ideologia perpassa tudo. Não tem jornalismo imparcial ou neutro. O jornalismo, como qualquer ação comunicativa, está embrenhada de um ponto de vista. Vamos dizer, de uma opinião nesse sentido genérico. Quando estou falando de opinião e informação, opinião é um juízo de valor que tem que ser necessariamente criterioso. Todas as notícias são editorializadas. Pode ter a notícia ali com o que, quem, com o que, quem, quando, onde e por quê. Mas o título já te diz que está sendo direcionada. Olha o exemplo lá que eu dei do ministro da Saúde, né? Que admite.
porque, na verdade, ela obedece à linha editorial do jornal, da televisão, do rádio. Então, acho que o falso paradigma é esse. Então, o que o José Marques de Mello diz e defende? Ele defende que uma informação, ela vem, óbvio, dotada de subjetividade, né, dotada de ideologia, mas que você precisa ser o mais honesto possível dentro dessa explanação do fato. E o Marques de Mello defende que quando você faça um texto puramente opinativo, ou seja, é apenas a sua opinião com o seu juízo de valor, que você deixe isso muito claro num texto opinativo, num espaço opinativo. E eu acho muito legal isso do Marques de Mello, porque ele diz assim, bom, o jornalismo ele existe, a opinião no jornalismo existe, e sobretudo, como é que essa opinião ela aparece dentro de um fato informativo? Aparece por meio da ideologia, que é o direcionamento dos jornais. Então, hoje a gente vê, por exemplo, no Brasil, claramente os jornais que são favoráveis ou contra o Bolsonaro, por exemplo. Então, isso é ideologia, isso é direcionamento. Dentro da matéria jornalística, os jornalistas não ficam dando a opinião deles. Eles fazem um relato. Só que dentro desse relato tem ideologia, tem ponto de vista, tem direcionamento da empresa jornalística e não do jornalista. Então a gente vê isso nas palavras usadas, nas imagens mostradas, nas falas, entre aspas, escolhidas. Tá? Agora, tem um espaço específico só para a pessoa que opina. Digamos assim, agora eu vou opinar a respeito daquele fato, mas aí eu não necessariamente preciso resumir o fato, eu apenas dou a minha opinião. Então isso é muito importante. E a gente vê hoje muito claro quando é um colunista falando, quando é um comentarista, né? Porque aí tanto rádio, televisão, a gente diz, olha, nós vamos chamar fulano de tal, comentarista que vai falar sobre isso. Né, que vai na sua opinião. Ou no jornal tem um espacinho lá com o nome da pessoa, ou seja, ali é só opinião, não tem registro de fato, só opinião. Então é importante a gente fazer essa diferença. Aí aqui eu trouxe um exemplo de matéria que tem bastante um exemplo de ideologia, né? O desserviço da cultura das princesas. A existência de uma escola de princesas mostra como o estereótipo da feminilidade resiste e como investe-se na desigualdade de gênero. Então, aqui é uma reportagem que traz informação, mas só pela manchete e pela linha de apoio, nós já percebemos que ela tem ideologia, que ela tem ponto de vista. Ou seja, ela vai até certo ponto, ela critica a escola das princesas, porque ela diz assim, bom, quer dizer, então para você ser uma mulher, para você se sentir uma mulher, você tem que ser uma princesa, né? E isso é uma desigualdade de gênero para esta matéria, que foi publicada na Carta Capital. Né? Então aqui está a matéria, eu não vou ler a matéria, mas eu vou disponibilizar os slides, depois vocês podem ler. Né? Mas aqui, por exemplo, vestidos extravagantes e tiaras brilhantes, né? Ele vai falando do que a escola ensina como sendo uma princesa. E aí na reportagem ele diz que para você ser uma princesa, para você ser uma mulher feminina, enfim, se sentir mulher, você não precisa usar vestidos extravagantes e tiaras brilhantes. Né? Então, assim, aqui é um exemplo de reportagem que tem muita informação, mas que também tem direcionamento e tem ideologia. Tá? Então, aqui, na classificação lá dos gêneros jornalísticos e informativos, que Manuel Chaparro diz, bom, existem gêneros, mas esses gêneros, eles trazem uma opinião, mesmo que escondida, e que José Marques de Mello diz assim, não, mas isso aí, essa opinião, quando aparece, é, na verdade, uma ideologia, ela também aparece dentro destes gêneros informativos. Mas é importante que a gente entenda aqui como uma diferença. Então, quando eu apresento para vocês os gêneros informativos, é porque são materiais exclusivamente informativos. Eles podem trazer de forma discreta um ponto de vista? Podem. Eles podem trazer de forma discreta uma ideologia? Podem.
mas eles jamais vão trazer uma opinião, um julgamento dos fatos de forma escrachada, de forma aberta, de forma extensa. Então, aqui nós temos nota, notícia, entrevista e reportagem. Uma nota é um resumo dos fatos. É um texto de 5 a 7 linhas que fala o que, quem, quando, como, onde e por quê. Já vou mostrar exemplo. A notícia, ela já é um texto entre 35 e 50 linhas, que traz o que, quem, quando, como, onde e por quê, mas com mais informações, com trechos de entrevistas, de fala das pessoas. A entrevista é aquela que vocês conhecem, né? Quando nós vamos entrevistar alguém, a forma mais clássica é o modelo ping-pong, pergunta-resposta, pergunta-resposta. E uma reportagem é um texto sobre determinado assunto, jornalístico, com informações, trazendo a fala de entrevistados, e é um texto muito aprofundado. Um exemplo de reportagem é o que eu mostrei lá no começo da aula sobre a Batalha de Belo Monte. Eu vou compartilhar aqui com vocês alguns exemplos para que vocês possam ter mais clareza disso. Então, por exemplo, aqui nós temos um exemplo de nota. Eu acho que vocês estão vendo, mas eu vou ler o textinho aqui para vocês. Um exemplo de nota jornalística. Depla lança edital de Bolsa Monitoria. O Departamento de Letras, Artes, Jornalismo e Teatro, Depla, estamos falando aqui da Universidade Federal do Amapá, tornou público o edital do processo de seleção para o programa de Bolsa Monitoria 2021-2022. Serão ofertadas 18 bolsas de monitoria distribuídas entre os cursos vinculados ao departamento. A inscrição poderá ser realizada através do formulário eletrônico disponível no link no período de 23 de abril de 2021 a 27 de abril de 2021. Isso é uma nota jornalística. Então vejam que não tem aqui nada de muita ideologia. Aliás, eu não vi ideologia nenhuma aqui. Né? É uma informação pura e simples. Então, esse é um exemplo de relato bruto de uma nota jornalística, que tem o que, quem, quando, como, onde e por quê. Aí nós temos aqui outros exemplos. Então, eu vou mostrar para vocês, começando, mostrando aqui o exemplo do ministro. Então, isso aqui é uma notícia. O ministro da Saúde admite dificuldade no fornecimento de vacinas. Vejam aqui, eu não vou ler o texto, mas está no G1 de hoje. Então, aqui tem um textinho, né, que não é muito longo. Hoje em dia, no site, já vem acompanhado de um videozinho, né? O texto aqui, nós chamamos isso aqui de intertítulos, que são títulos ao longo do texto, né? Temos 2 títulos ao longo do texto. E já terminou. Né? Aí aqui já é um podcast de 27 minutos falando que, por acaso, tem a ver com o mesmo assunto da notícia. Tá? Então, aqui é uma notícia que tem a fala. Ó, vejam a citação aqui. O número de óbitos do ano 2021 hoje supera, papapá, declarou Queiroga no Senado. Ó. Fala direta, citação direta entre aspas. Então, isso é uma notícia. Aqui tem alguma incidência de opinião? Sim, por esta palavra. Então, aqui vejam que não é uma opinião em que o jornalista vai dizer o que o ministro disse, vai analisar a fala do ministro, não. Aqui há apenas uma incidência de opinião por meio de um ponto de vista, de uma palavra que pode revelar uma ideologia, como, por exemplo, admite. Tá? Ideologia no sentido de crítica ao governo. Tá? Mas aqui pode, abre um leque para a gente achar isso. A Globo pode dizer não, nada a ver. Mas a gente pode abrir esse leque para entender de que há uma criticazinha, tá? Vamos ver outros exemplos. Eu não consigo compartilhar. Vamos ver aqui. Aqui um exemplo também. 100 dias de Biden, uma profunda mudança de rumo nos Estados Unidos. Aí aqui é o site do Eu País. Tá? Vou clicar aqui para vocês. 100 dias de Biden. Tá?
E aqui já é uma reportagem. Vejam como tem uma alta incidência de texto. Vejam como é longo o texto, foto, às vezes trecho de vídeo, né? Olha que texto grande, tá? Então, aqui é uma reportagem. Olha a diferença lá da nota, que tem 5 a 7 linhas, uma notícia que tem as suas 35, 40 linhas, e olha essa reportagem, que extensa que é. Fotos e vários intertítulos, ou seja, vários subtítulos na matéria. Eu não li essa matéria, não vou ler para vocês, porque ela é muito grande, vocês podem acessar no site O País. Mas aqui, ó, só por esta manchete, eu também já posso dizer que ela tem uma pequena incidência de ponto de vista ideológico, como aqui, ó, 100 dias de vida em uma profunda mudança. Para bem ou para mal, eu vou ver ao longo da matéria. Né? Então, assim, vejam que a ideologia não significa que ela é algo ruim ou nefasto. Significa que ela traz uma escolha de palavras, uma escolha de direcionamentos, né? Ó, o presidente pisou no acelerador em questões relevantes como a vacinação maciça, volta ao multiculturalismo, modernização do país. Né? Então, quer dizer, pisou no acelerador, significa que está indo bem com relação a esses temas. Então, isso é um pequeno ponto de vista, que não é uma opinião escrachada, né? Não é um julgamento a respeito de um fato em que a pessoa vai dizer, não, eu acho isso, tal e tal. Não. Mas aqui o jornalista já revela a ideologia dele, já revela o modo de pensamento, o ponto de vista, o direcionamento, embora ele vai trazer aqui um monte de informações, no uso das palavras a gente percebe o encaminhamento dele, tá? A linha ideológica do jornalista e por conta do jornal também. Outro exemplo aqui que temos, né? Por exemplo, o Oscar. Deixa eu ver se está aqui. Aqui, né? Uma notícia sobre o Oscar. Tá aqui. Os piores filmes dos últimos 40 anos, segundo prêmio. Quer dizer, tem também aqui um exemplo de notícia. Ok? E as entrevistas, né? A entrevista ela é aquela mais clássica, com entrevista de pergunta e resposta. Eu não peguei nenhum exemplo aqui, mas eu acredito que todos sabem o que é uma entrevista, é o que as pessoas mais reconhecem como gênero, que é aquela ideia de que você faz uma pergunta e, obviamente, tem a resposta do seu entrevistado. Então, aqui nós temos esses elementos aqui, finalizando o nosso slide, chegando aqui compartilhando de novo o slide para vocês, tá? Então, aqui nós vimos os exemplos, e aí na próxima aula, nós vamos trabalhar os exemplos de gêneros opinativos. Então, eu espero que tenha ficado claro para vocês a questão do jornalismo informativo, né? Que temos as possibilidades de ser um relato puro e simples dos fatos, como no exemplo de uma nota, como em muitos exemplos de notícias, como no exemplo da caneta que caiu no chão. E nós temos notícias ou reportagens com incidência de opinião por meio da ideologia, do ponto de vista ou da escolha dos direcionamentos de uma matéria, de uma notícia, de uma reportagem, por meio das palavras que nós escolhemos, das falas que nós escolhemos para colocar, enfim, das imagens que nós escolhemos e assim por diante. Ok? Então, na próxima aula, a gente volta falando sobre os gêneros explícitos do jornalismo opinativo. Até mais, pessoal!